Olá, bem-vindo ao vídeo sobre o artigo Eraser, a Dynamic Data Erase Detector for Multi-Threaded Programs. Esse artigo trata, então, sobre a detecção de data erase, erase conditions, de forma dinâmica. Então, a gente viu no artigo anterior que é importante a gente programar de forma paralela. Porém, quando a gente cria várias threads, tem a questão de que a gente só tem um único processador. Então, apesar de threads você ter uma granularidade bem fina para poder fazer a questão do paralelismo, ela também tem alguns problemas. Um desses problemas é qual é o problema que threads tem? Um desses problemas é quando, se for programar com threads, você tem que fazer a questão da coordenação. Então, como é que a gente consegue coordenar as threads? Tem dois casos. Ou a gente passa mensagens entre as threads, ou a gente usa uma memória compartilhada. Em geral, passar mensagens é mais custoso. Então, opta por usar memória compartilhada. Então, memória compartilhada traz o benefício aí de você ter um paralelismo com a granularidade mais fina. Porém, isso pode causar o que a gente chama de race condition, condição de corrida. O artigo aí chama de data race. Tá? Então, o que é o caso aí do data race do artigo? Imagina que você tem uma variável compartilhada V, que está na posição de memória. E você vai ter duas threads que querem acessar aquela memória. Se as duas threads acessarem aquela memória só para leitura, não causa dano nenhum. Por quê? Só está lendo, o valor não é modificado. O problema ocorre se pelo menos uma das threads quiser escrever. Então, imagina que você tem lá que a thread tem uma variável V com o valor 1. E a outra thread 2 quer escrever com V com o valor 2. Aí, se você mudar a ordem de execução, vai mudar o valor da variável V. Se você escrever primeiro, vai ter o valor 2, a thread 1 vai ter o valor 2. Se você fizer uma ordem inversa, a thread vai ler o valor 1, depois a outra vai escrever o valor 2, duas regras diferentes. E ainda tem um problema da escrita, pode não ser atômica. Então, você começa a escrever lá o valor 2, para, a thread vai ler e pode ter um outro número lá, aquele de memória. Então, a questão de corrida é quando você tem duas threads que querem acessar uma única variável e pelo menos uma condição de escrita. Tá? E aí, você vai ter então o que chama de entrelaçamento de execuções. Porque você não sabe a ordem que você vai executar. Vai depender do escalonador das threads. Quem decide a ordem de execução das threads é o escalonador. Então, você vai ter um entrelaçamento aí. Para então corrigir esse problema de data erase, uma solução que você já viu no curso de sistemas operacionais na graduação é a utilização de blocos. Então, qual o problema que o artigo quer resolver? O problema quer resolver o problema de detectar condições de corrida nas aplicações ou então até mesmo no sistema operacional. Como é que é o subcaso aí dos trabalhos relacionados antes desse artigo? Existem duas formas de a gente lidar para evitar de ter condição de corrida. A primeira é a gente evitar, que é o avoidance. Então, antigamente, o pessoal usava monitores. O que é monitor? Então, a gente tem aqui programação orientada a objetos de uma classe A. Aí, cada classe ia ter um lock, tá? E para cada função, você ia alocar esse lock. Então, para você chamar a função aqui, você fazer um lock primeiro da função, depois você ia devolver o lock. No dia, a gente ia fazer a mesma coisa. Tá? Então, a gente chama de monitores. Porém, isso aqui tem um custo adicional alto, overhead. Então, hoje em dia, o pessoal não utiliza mais isso. A solução é você tentar detectar e recuperar. Após detecção, você pode fazer uma análise estática ou dinâmica. A análise estática, você pega o código lá, você compilou,
gerou o objeto e faz a análise. Na análise dinâmica, você executa o código. A parte de execução, a gente tem dois casos. A gente tem o happens before, que é uma relação de causalidade, e tem o erase, que é o artigo que a gente vai discutir. O que é happens before? Então, happens before é uma relação de causalidade. É o que acontece antes. Se você tiver dois eventos A e B, que ocorrem no mesmo processo, e o evento A ocorre antes de B, então o evento A tem que preceder a ocorrência do evento B, em relação de causalidade. Quais são as propriedades do happens before? Primeiro, a gente tem a propriedade de transitividade. O que é isso? Então, transitividade também, um outro exemplo é a relação maior. Se A é maior que B e B é maior que C, então A é maior que C. Tá? Então, A é maior que B. B é maior que C. Então, A vai ser maior que C. Isso é transitividade. Então, no caso aqui do happens before, para todo evento A, B e C, se o A acontece antes de B e B acontece antes de C, então A acontece antes de B. Tá? Então, isso é transitividade. Além disso, também é irrepetível. O que é isso? A não pode acontecer antes dele mesmo, ou seria reflexividade. E a terceira propriedade é de antissimetria, né? Se o A aconteceu antes de B, então não tem como B acontecer antes de A. Tá? Então, como é que é a ideia do happens before? Ele vai pegar alguns casos, mas ele não é completo. Ele não pega todas as condições de corrida. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem a thread 1 e a thread 2. Na thread 1 eu vou fazer um lock com um lock mu. Vou fazer v igual a v mais 1, que é uma variável compartilhada, e vou fazer um lock mu. Na thread 2 eu vou fazer lock mu, v igual a v mais 1 e um lock mu. Aqui tem condição de corrida? Não. Então, o que o happens before faz? Então, eu vou chamar aqui de x, y, z para esses comandos e a vai ser para esses. A gente vai ter sempre que o x vai acontecer antes do y, o y vai acontecer antes do z. Tá? Já que o z vai acontecer antes do a, vai depender do entrelaçamento da execução. Okay? A gente garante, então, que não vai ter problema de race condition. Se ele tiver dois acessos a uma variável compartilhada v, que podem ser descritas por relação de transitividade do happens before, então não tem race condition. Então, se eu conseguir provar duas happens before, então não vai ter condição de corrida, vai ter um ordenamento da execução. Happens before. Não. Então aqui a gente tem um exemplo do happens before que ele não detecta. Eu vou ter a variável y igual a y mais 1, lock mu, v igual a v mais 1, lock mu. Vou ter lock mu na thread 2, v igual a v mais 1, lock mu, y igual a y mais 1. Tá? Eu tenho condição de corrida aqui? Tem. Aonde? Onde eu tenho condição de corrida? A variável y. Tá? A variável y não está protegida por blocos. Então, eu posso ter essa thread 1 aqui que vai querer escrever na variável y, e a thread 2 vai querer escrever na variável ao mesmo tempo. Entrelaçamento. Começa a escrever aqui, continua aqui, depois continua aqui. Tá? Então, o happens before vai detectar isso? Não vai. Por quê? Essa variável aqui vai estar protegida, vai estar protegida. Então, vai ter um happens before aqui, que não vai detectar, e que também vai estar protegido, não vai conseguir detectar esse entrelaçamento. Então, detectar a condição de corrida é possível apenas em alguns entrelaçamentos. Se você tiver uma relação de causalidade happens before, você pode tentar detectar isso rodando várias vezes, mas pode ser que você não detecte. Então, aí vem o erase. No erase, o que são as entradas e saídas como ele funciona? O erase, então, é um programa que vai receber como entrada o código binário. Ele não recebe código fonte,
recebe o binário. Então, o binário é a entrada dele. Aí você vai executar, dado o binário, o eraser. O que o eraser vai dar de saída? Ele vai dar warnings, tá? De saída, que são potenciais de ter condição de corrida. Então, você dá o binário e ele te fala, ó, tem condição de corrida em tais posições. Para isso, ele vai usar o conceito de disciplina de travamento, Locking Discipline. O que é aí o chama? Qual é a ideia principal? É que todo acesso a uma variável compartilhada, obrigatoriamente, tem que ser protegida por um lock. Então, toda vez que você tiver uma variável compartilhada, ela tem que ser protegida por um lock. Aqui está o algoritmo dele do lock set. Como é que funciona? Você vai definir lá o locks held, ou seja, quem dá uma thread T, então T é uma thread, V vai ser uma variável compartilhada. Tá? Aí, lock held vai ser o conjunto de locks que tem no momento para a thread T. Então, locks held para a thread T vai ser o conjunto de locks que você tem. Para cada variável compartilhada V, você vai inicializar que é um conjunto de V com todos os locks. Então, você começa com todos os locks. Aí depois, toda vez que você acessar a variável V na thread T, você vai fazer o seguinte, você vai setar que o conjunto de locks da variável V vai ser igual ao conjunto de locks da variável V, né? Interseção com locks held, que é os locks que você vai estar executando a thread T. No final da execução, se o conjunto de locks da variável V for vazia, você então emite um warning, ou seja, aquela variável V não tem um lock para ela. Exemplos. Imagina então que eu tenho uma thread T, tá? E aí eu não faço, eu tenho uma variável compartilhada V, faço V igual a 2, eu não tenho nenhum lock. Então, aqui quando eu chegar no V igual a 2, eu vou colocar os locks que eu tenho nessa variável V para a thread T nesse momento. Então, vai ser vazio, não tem lock nenhum. Aí, quando eu fizer com a interseção com C de V, no final, então, se a interseção vazio vai estar vazio. Então, no final da execução, eu vou ter que o conjunto de locks da variável V foi vazio. Então, ele vai emitir um warning, ou seja, eu acessei uma variável compartilhada sem usar lock. Um outro exemplo. Imagine que eu agora tenho duas threads. A thread T, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer lock B, eu vou fazer um lock B. Eu faço o lock A, faço V igual a 2, faço um lock A. Então, quando V foi igual a 2, eu acessei a memória, acessei a variável compartilhada V igual a 2. Então, eu vou fazer aqui, ó, C de V igual a C de V, interseção locks held. O que é o lock held aqui? Quantos locks que eu tenho aqui? Apesar de eu ter feito um lock B, eu soltei o lock B. Então, nesse momento aqui, V igual a 2, eu não tenho lock B mais. Quais locks que eu tenho no momento de V igual a 2? Eu tenho só lock A. Tá? Então, eu vou fazer que o lock scout vai ser igual a A. Quando eu faço depois a interseção, vou fazer CV vai ser igual a A. Tá? Nesse momento aqui. Agora eu tenho uma thread T2. Continuo executando. Eu faço aqui lock B, V, unlock B. Aqui nesse momento, qual vai ser o meu lock held? Eu vou ter qual lock eu vou estar usando aqui para V? Eu vou estar usando o B. Então, meu lock held é B. Tá? Depois que eu vou fazer, então, a interseção de B com A, vai estar vazio. Então, depois de passar por esse código, eu vou ter que C de V, né, o conjunto de locks de V vai ser igual a vazio. Ou seja, ele vai emitir um warning. Tem um erro aqui. Por quê? Porque, repare bem, apesar de V ter acessos com lock, são locks distintos. Então, na thread T1 eu estou usando o lock A, e na thread B eu estou usando o lock B. Isso é problema, porque elas vão poder, mesmo usando o lock, são locks distintos. Então, tanto a thread T1 quanto a thread T2 podem acessar a variável V simultaneamente, tá? De forma entrelaçada. Então, por isso que o algoritmo vai garantir quando você fizer interseção aqui, você tem que usar o mesmo lock para a mesma variável. Então, no caso aqui, se for igual a vazio, vai emitir um warning. Assim funciona o algoritmo do lock set. Então, pessoal, essa é a primeira parte sobre o artigo do
Até o próximo vídeo, pessoal.